Muito boa tarde para quem está aqui ao vivo, boa tarde, bom dia, boa noite para quem está vendo gravado. Um prazer estar mais uma vez aqui para a gente começar essa aula aberta do Pathwork. Eu sou Heitor Fagundes, sou facilitador Pathwork e terapeuta, e hoje a gente vai falar sobre o amadurecimento emocional, né? Uma coisa que a gente busca tanto, principalmente quem gosta de autoconhecimento, busca amadurecer, ou seja, estar mais na vida de uma forma mais madura, dentro, claro, da idade de cada um, da experiência de vida de cada um, mas às vezes a gente resiste a esse amadurecimento, vai tocando a vida de uma forma, às vezes, não alinhada, até com a nossa própria idade, com o nosso movimento de vida, e às vezes de forma imatura, a gente age de forma imatura. E aí hoje a aula vem, se você já sentiu isso, que às vezes está agindo fora do que você sabe fazer, muitas vezes a gente tem uma maturidade, mas a gente esquece, a gente falha. Em alguma coisa que acontece, a gente tropeça na nossa própria, né, imaturidade, age de forma imatura em vez de agir com maturidade emocional. Então, se esse é um tema para você, acompanhe aqui a aula, e para quem já veio ao vivo, bom ter todo mundo por aqui. Para quem não conhece o Pathwork, eu gosto sempre de dar essa introdução. O Pathwork é um caminho de autoconhecimento de origem espiritual, que fala dos temas da vida humana, porque foram palestras canalizadas por uma médium, Eva Pierracos, entre março de 57 e janeiro de 79, né? E a entidade que transmitiu essas palestras é denominada O Guia. Então, o texto aqui, o guia está dizendo isso, o guia está dizendo aquilo, é porque essas palestras foram canalizadas, gravadas e depois transcritas. Todo esse material é organizado pela Pathwork Foundation nos Estados Unidos, que autoriza o Pathwork Brasil a utilizar esse material dentro de normas estabelecidas. Inclusive no que se refere à formação de facilitadores e helpers, que é uma formação longa, justamente para que cada um que dê uma aula de Pathwork tenha vivenciado essas palestras profundamente na vida. E ao longo desse trabalho de autoconhecimento, tem 5 ferramentas, que é a prece, que então inclui o lado da espiritualidade, que é uma coisa que hoje a psicologia começa a tocar, né? Na questão de que a fé e a prece têm valor terapêutico, pode nos ajudar dentro do nosso desenvolvimento emocional. Isso o Petro já fala desde lá da década de 60. A meditação, a leitura das palestras, então ler as palestras faz parte desse estudo, depois desse caminho, estudar as palestras, tanto numa aula aberta, mas num grupo de estudos ou num atendimento individual, e um exercício que a gente chama revisão diária. Então são 5 ferramentas e com eles a gente vai tocando todo o caminho do Petro. Para mais informações, quem quiser pode acessar aí o nosso site www.vhterapias.com.br, tem uma abinha ali específica do Petro. Alguma dúvida de quem está aqui ao vivo? Não? Não. Muito bem. Então, para a gente começar, vamos começar com uma prece e uma meditação. Vou convidar quem está aqui a se colocar em uma posição confortável, de preferência com os pés no chão, com as palmas das mãos voltadas para cima, com as pernas descruzadas. Se você se sentir confortável, apoie suas mãos de uma forma que você não tenha que fazer esforço. Mas as palmas das mãos voltadas para cima abrem os nossos centros de energia na mão para receber as melhores energias do universo, as energias espirituais divinas que compõem esse trabalho, que fazem parte desse trabalho. E aí, dentro da sua fé, dentro da sua espiritualidade, dentro da sua forma de se conectar com Deus, eu vou ficar um minuto em silêncio, te convidando a fazer uma prece por si mesmo e por este momento desta aula aberta que você decidiu participar.
E nesse estado de oração, vá trazendo a sua consciência para o seu corpo. Como se você fosse chegando nessa aula de corpo e alma. Além da prece que ativa o seu corpo mental, que ativa o seu corpo espiritual, que conecta seu corpo espiritual com esse momento. Vá trazendo também a sua consciência ao seu corpo físico, seus pés, suas pernas, seu quadril, suas costas, sua coluna vertebral, sua barriga, diafragma, peito, ombros, braços, mãos, pescoço, cabeça. Vá se dando conta e tomando posse desse corpo físico que está aqui e agora. O corpo físico só existe no momento presente. E respire essa consciência. E vai se dando conta de que além do corpo espiritual, além do corpo mental e além do corpo físico, nós também temos emoções. Você pode estar se sentindo em paz, você pode se lembrar de momentos onde você se sente amando ou sendo amado. Você também pode lembrar de momentos onde você sente raiva, ódio, medo. Todas essas emoções fazem parte de um corpo emocional, que da mesma forma que os outros precisa amadurecer. E esse é o tema da nossa aula de hoje, o amadurecimento emocional. Então vá agora se conectando com o canal de luz dourada do Petwork, como se ele estivesse à sua frente, você se conectando emocionalmente com esse canal, fisicamente, mentalmente e espiritualmente, e se abrindo para as primeiras palavras do guia nesta palestra. Saudações, queridos amigos. Deus abençoe cada um de vocês. Bendita seja esta hora. Sentindo essas palavras, lentamente pode ir abrindo os olhos. Podemos começar. Todo mundo bem? Faz um sinalzinho aí. Tá bom. Então, quem pode ler esse primeiro slide? Eu posso ler. A resistência a sentir. Para conhecer a si mesmo em um nível mais profundo, torna-se cada vez mais necessário permitir que todas as emoções atinjam a superfície da consciência, para poder entender essas emoções e amadurecê-las. Alguns reconhecem a sua resistência a esse trabalho pelo que ele é e a combatem conscientemente. Portanto, é necessário discutir o mecanismo dessa resistência.
Um ser humano que funciona harmoniosamente desenvolveu o lado físico, mental e emocional de sua natureza. Essas três esferas devem funcionar harmoniosamente entre si, uma ajudando a outra, em vez de uma faculdade ser usada para subjugar a outra, como acontece tantas vezes. Quando uma função está subdesenvolvida, o resultado é a desarmonia na estrutura humana como um todo, o que também representa um comprometimento de toda a personalidade. Obrigado, Rodrigo. O que te vem, o que te chama a atenção desse trecho? Está no mudo. Que a gente já evoluiu, porque antigamente era mente sã, corpo são, né? Agora Sim. vai um pouco além, né? Aqui a gente ter a predisposição, eu acho que a questão para a gente se conhecer a si mesmo é ter uma predisposição mesmo, é ter essa pulsão da pessoa querer se entender um pouco mais, né? Sim. Eu E acho você já traz uma coisa que você falou rápido, mas talvez seja o mais essencial, que é a gente já tem essa frase, mente sã e corpo são, mostrando que para cuidar da mente, no sentido de estudar, aprender, né, as habilidades mentais que eu preciso ter, eu preciso raciocinar para fazer um bom plano, tudo que é mental, a gente foi convidado a desenvolver, ó, estude, trabalhe e tal. Tudo que é físico também, se a gente quebra a perna, fala assim, não, vai lá cuidar. Tá com dor de barriga, vai lá cuidar. Tudo que é no físico, ó, também cuide do físico, faça exercício físico, melhore sua musculatura. Tem muito incentivo. Mas para o corpo emocional não existe a mesma fala, né? Que é alguma coisa que a gente está começando a trazer aqui com essa segunda parte do slide, a gente fala assim, olha, essas três esferas têm que funcionar harmoniosamente. E aí é isso que ele está querendo incluir. Tem também o corpo emocional, esse corpo precisa ser visto para que essas três coisas funcionem juntas. E não, como muitas vezes acontece, a mente, por exemplo, fica tentando abafar as emoções. Porque ela foi estimulada a se desenvolver, conheceu um monte de coisa e fica aí dizendo, não, emoção não precisa, eu vou resolver com a mente. Então, ou pessoas que são muito físicas, assim, às vezes muito impulsivas, vão no corpo, né? Sem parar para sentir. Então, esse é o equilíbrio que ele está trazendo com essa palestra. Mas ele traz uma outra questão, que é que existe resistência. Não é só porque a gente foi pouco estimulado, não. Ao começar um trabalho que vai falar o seguinte, ó, vamos pegar todas essas emoções e trazê-las para a superfície. Uma parte fala assim, não, o quê? Tô vivo até agora sem isso. Por que eu vou começar a ver aí umas raivas, uns ódios, umas coisas aí, uns medos, umas inseguranças? Por que eu vou trazer isso à tona? Então é isso, essa resistência a sentir que a gente tem que encarar. E isso é o que a gente precisa debater também, que é por isso que ele está trazendo nessa palestra. Mas pelo menos saber que a gente pode reconhecer essa resistência e combatê-la. Isso faz parte do processo. Tudo bem? perfeito. Van, você pode ler esse trecho? Nossa natureza emocional. Mas por que então existe uma negligência generalizada em relação à natureza emocional do homem? A capacidade de experimentar o sentimento é sinônimo da capacidade de dar e receber felicidade. Na medida em que vocês recuam diante de qualquer tipo de experiência emocional, nessa mesma medida vocês fecham a porta à experiência da felicidade. Além disso, o lado emocional da sua natureza, quando está funcionando, contém capacidade criativa. Na medida em que vocês se isolam da experiência emocional, nessa mesma medida fica entravada a manifestação do potencial em pleno de sua capacidade criativa. Contrariamente ao que muitos podem acreditar, o desenvolvimento da capacidade criativa não é um mero processo mental.
Alguma coisa te chama a atenção? Alinhar essa questão do lado emocional também com o processo de criatividade, quando ele está. Isso, exatamente, porque é um pouco do que eu já falei no outro slide, né? A gente foi muito estimulado a ser criativo mentalmente. Vou criar mais uma coisa, mais uma estratégia, mais um produto, mais uma forma de viver a vida. E a gente faz isso mentalmente e vai resolvendo por aí. E aí, como a gente foi ensinado a isso, a gente negligencia esse lado emocional, porque parece que dá conta, principalmente quem conseguiu criar algum nível de conforto na vida razoável, assim, tá bom assim. E é por isso que a gente nem vai atrás do emocional. Quando a gente começa a ir atrás? Quando as soluções mentais começam a não dar certo. E onde elas vão começar a não dar certo? Principalmente nas áreas onde precisa de uma interação humana, que é quase todas as áreas da vida. Então, assim, para você interagir com o chat GPT, o seu mental está suficiente. Você vai pôr lá uma ideia mental e ele vai responder para você algo que um computador consegue responder. Agora, quando você irrita o outro, quando o outro te irrita, quando você começa a amar e está apaixonado por alguém, e essa pessoa não está apaixonada por você. Então, tudo isso vai exigir um tipo de interação emocional que a gente não está acostumado a fazer. Muitos relacionamentos, inclusive, sofrem porque vem pessoas que conseguem resolver muita coisa mentalmente, mas que a solução de um não encaixa com a do outro emocionalmente. E isso é um problema que a gente vai tendo que lidar. Agora, ele traz aqui uma coisa a mais, que é o seguinte: a nossa capacidade de experimentar o sentimento tem a ver com a nossa capacidade de dar e receber felicidade. A felicidade está muito no vínculo, por exemplo, estar aqui, ouvindo uma aula, aprendendo, trocando ideia. Isso compõe um componente de felicidade muito real, muito humano, muito da vida palpável, né? É uma felicidade tangível emocionalmente. E quando eu fecho a porta do emocional, eu também fecho a porta para esse vínculo, para essa troca, para essa experiência. E esse é o grande prejuízo que a gente tem quando a gente fecha o emocional. Então, a gente perde capacidade criativa e perde capacidade de vivenciar a felicidade de verdade. Tudo bem? Eu vou ler esse aqui. A fuga da dor. Situações infelizes existem na vida de toda criança. Dor e decepção também. Quanto menos essa dor e decepção forem uma experiência consciente, e quanto mais fizerem parte de um quadro vago e indistinto que não pode se discernir com exatidão, maior é o perigo de ser tomada uma resolução inconsciente como essa. Não posso me permitir ter sentimentos, se quiser impedir a dor e a experiência da infelicidade. Com essa fuga, vocês não vivem a vida ao máximo. Ao recuarem diante da dor, vocês recuam diante da felicidade. Sobretudo, recuam diante da experiência. Em alguma ocasião, a solução foi: para evitar a dor, vou embotar minha capacidade de sentir. E dessa hora em diante, vocês recuaram diante da vida, do amor, da experiência, de tudo que faz a vida rica e gratificante. Além disso, o resultado é que os poderes intuitivos ficam embotados, bem como as faculdades criativas. Alguma coisa chama atenção nesse trecho para vocês? Questão da fuga, vocês não vivem a vida ao máximo. Quanto mais a gente vai se esquivando da experiência, ou de sentir algo que é desconfortável, a gente não vive a vida no seu máximo, né? Na sua integridade. Exato, tem muito a ver com o que estava no slide anterior, né? Mas aqui ele está falando assim, eu estou fugindo da dor, na verdade. Porque os sentimentos alegres, para a criança, tudo de bom, ela vai sentir, a menos que ela seja muito reprimida, sentiu alegria e vai ser reprimida pela alegria, porque isso às vezes acontece,
a experiência dela é positiva. Agora, as experiências negativas, a dor, a decepção, que acontecem na vida de qualquer criança, poucas vezes são acolhidas, assim, ó, você está sentindo dor, você está triste, você está chateada. Isso é muito pouco validado como emoções válidas para a criança. Então, ela meio que tem que lidar sozinha. E lida de uma forma infantil, que é, eu vou bloquear os meus sentimentos. Porque quando eu me abro para sentir, vem coisa que eu não gosto. E isso, eu me viro, a criança vai se virar de alguma forma infantil. Por isso que nessa palestra da maturidade, o que a gente vai falar? Sobre como amadurecer esses sentimentos, porque eles ficaram em um estado infantil, para escapar de certas dores. Agora, a gente fez isso com todos os sentimentos? Provavelmente não. Quem está aqui estudando o que está estudando, já tem uma vida, uma profissão, teve muitas áreas em que conseguiu pegar boas emoções, lidar com a frustração, com a decepção, superar e ir. Mas as áreas onde a vida não está fluindo, onde a coisa ainda está empacada e precisa desse contato emocional, tem ali alguma emoção que não foi amadurecida ainda. Provavelmente ligada à dor e à decepção. E aí vem essa fuga, né? Que é justamente o embotamento da capacidade de sentir pela fuga, e que acaba gerando esse bloqueio tanto das emoções quanto de faculdades intuitivas também, que é a nossa intuição, porque quando a gente está mais aberto a esse lugar mais emocional, também às vezes a gente consegue captar algo que a gente não sabe nem muito bem de onde é, mas que a gente perde quando embota o emocional. Tudo bem? Rodrigo, você ia falar alguma coisa? Não. Tá bom. Então, você pode ler esse slide? Posso. Amadurecendo. O sentimento e a expressão emocional podem ser maduros e construtivos ou imaturos e destrutivos. Na infância, vocês possuíram um corpo e uma mente imaturos e, portanto, também, o que é muito natural, uma estrutura emocional imatura. A maioria de vocês deu ao corpo e à mente a oportunidade de superar a imaturidade e atingir uma determinada maturidade física e mental, permitindo-se o luxo de sair do estado de imaturidade. Vou dar um exemplo no plano físico. Um bebê sente forte impulso de usar suas cordas vocais. Este é um instinto que tem por função fazer com que determinada matéria orgânica cresça, por meio do uso intenso das cordas vocais. O berro dos bebês não é agradável. É um período de transição, cujo resultado é obter órgãos saudáveis e fortes naquela área específica. Deixar de passar por esse período desagradável, através da repressão do impulso instintivo de gritar, acabaria danificando e enfraquecendo os órgãos envolvidos. O que esse trecho te traz? E o que está colocado aqui está muito claro, né? Quer dizer que a gente olha de novo, né? Aquela coisa do corpo, do espírito, né? A gente naturalmente eles amadurecem até, né? Eu posso dizer naturalmente porque a gente cresce, então o nosso corpo cresce, a nossa mente a gente vai deixando de ser imaturo com algumas coisas, mas a minha leitura aqui é que o amadurecimento emocional ele não acontece nessa mesma ordem, né? O amadurecimento emocional ele requer que você fique atento, requer que você tenha até disciplina também, mas requer que você tenha, sobretudo, uma boa vontade de você perceber as mudanças que a vida traz, né? Mas tem um componente a mais, né? Por que a gente não abafa, não fica segurando a altura? Assim, o corpo físico é fácil, porque ele cresce e a gente não consegue segurar. O mental, a gente podia até tentar abafar ele, mas ninguém faz isso conscientemente. Não, vou deixar o meu filho burro, conscientemente. Agora, no slide anterior, ele explicou por que a gente faz isso com o emocional. Porque doía para a criança. Quando a gente era criança, sentir e expressar as emoções desagradáveis era doloroso.
e a gente criou uma forma infantil de lidar com elas. E essa forma continua aí. Em outras palavras, já falei, tem 3 formas, né? A gente põe uma máscara em cima. Então, essa máscara tem 3 comportamentos principais: a agressividade, a fuga ou a submissão. Então, a gente aprendeu a lidar assim. Só que nas áreas onde a gente mantém essa máscara como solução, a emoção que está ali atrás não amadurece. Então, no caso do emocional, é por isso porque a gente aprendeu um jeito de resolver que não é o melhor. No lado físico também, se eu começo a crescer e não cuido do meu corpo, eu também tenho uns certos problemas, aí eu vou cuidar melhor. Sei lá, vou crescendo comendo demais, aí uma hora dá problema. E é isso que vai acontecer também com o emocional. Agora, uma coisa que ele chama muito atenção, que é assim: deixar de passar por esse período desagradável através da repressão do impulso instintivo de gritar acabaria danificando e enfraquecendo os órgãos envolvidos, né? Que ele está dando o exemplo aqui do bebê gritando. Não é agradável, tá gritando, tal. Mas com o trabalho de autoconhecimento, muitas vezes a gente faz isso. Não, isso é muito desagradável, meditar, depois rever emoção. Eu não quero passar por isso. Então, mesmo aquelas pessoas que já descobrem que, tá bom, eu reprimi meu emocional, agora eu vou trazer à tona, tem um tempo ainda para voltar. Não, deixa eu voltar para aquela solução da máscara, etc., porque é mais tranquilo. Isso inibe o crescimento emocional que está se querendo. Então, é como se você tapasse a oportunidade de amadurecer. E isso é muito prejudicial, porque você impede, e aí vai demorar mais tempo. Aí uma hora não vai ter jeito, vai dar problema, e você vai precisar. Só que aí o tempo para você voltar a entrar em contato com essa emoção, transformar, amadurecer, é maior. Então, esse é um alerta importante. Mesmo quem já sabe que precisa usar o emocional para crescer, muitas vezes inibe, porque tem esse hábito. Faz sentido? Van, você pode ler? As crises. No entanto, é isso que vocês fazem com o eu emocional. Vocês interrompem seu funcionamento porque consideram o período de transição do crescimento tão perigoso que se decidem pela atrofia total do crescimento. É estranho, mas a natureza humana resiste muito menos contra as necessárias dores do crescimento, no plano físico e mental da personalidade, do que contra o crescimento da natureza emocional. A esse respeito, passa totalmente despercebido o fato de que as dores do crescimento também são necessárias, que são construtivas e benéficas. É somente nas ocasiões de extrema crise que esses sentimentos reais atingem a superfície. Vocês acreditam que a crise é que provocou essas reações. Vocês querem ignorar o fato de que a crise só tornou impossível continuar se enganando. A crise reativou as emoções ainda imaturas. A crise em si é o efeito da própria imaturidade emocional oculta, bem como do auto-engano presente. Vocês não querem que nada disso entre em sua cabeça. O que te chama atenção? Alguma dúvida? Coloca como a crise como se fosse uma coisa mais extrema, assim, de tanto a gente tentar não lidar com o emocional para chegar ao ponto da crise. Também pela dificuldade de muitas vezes as pessoas terem de tolerar o desconforto que algumas emoções causam. E aí, no sentido de não querer tolerar essas emoções, acaba esquivando-se delas, mas elas vêm da mesma forma e às vezes vem como uma coisa muito mais intensa do que se a gente fosse acolhê-las antes. Exato, que é aquele lugar onde a gente fala, né? A gente põe uma máscara para tentar ocultar, mas não vai ter jeito. Uma emoção que tá na hora de ser vista, ela vai vir à tona. E as crises podem ser maiores ou menores, mas elas são o quê? São aquelas coisas que acontecem na nossa vida que realmente bagunçam o nosso emocional, né? E infelizmente, a gente
na hora que isso vem para que o nosso emocional seja trabalhado, a gente fala que é a crise que provocou essa reação. Na verdade, já existia um emocional ali embotado que foi criando situações ruins que uma hora estourou e você teve que lidar com a situação. Não tem jeito. E ela, na verdade, a crise só tornou impossível continuar se enganando. Olha que frase potente. Quando você está naquela crise que você quer reclamar, ai, que droga, isso não está acontecendo do jeito que eu queria, etc., o que ele está dizendo é, você pode olhar para isso assim, que essa crise aqui está botando à tona, está impedindo que a gente se mantenha se enganando. Não, eu estou com raiva, estou frustrado, estou decepcionado, etc., e não quero olhar. Aí vem a crise para dizer, estou mesmo, não tem como fugir, eu estou decepcionado, estou triste, estou chateado, e aí eu posso lidar com essas emoções. O que é lidar com as emoções? Nossa, qual é a decepção? Nossa, eu queria que tal coisa acontecesse e não aconteceu. Isso é decepcionante? É decepcionante. Você vai morrer porque está decepcionado? Não. Eu posso fazer um plano diferente, mas eu posso aceitar. Aí eu aprendo a lidar com o sentimento de decepção. Posso aprender a lidar com o sentimento de raiva, de ódio, de ressentimento. Cada crise vai despertar algum tipo de sentimento que pode ser reconhecido e trabalhado. Então, com isso, ele está convidando aqui a gente a mudar o mapa mental em relação à crise. E falar assim, opa, essa crise está me despertando a oportunidade de trabalhar alguma das emoções que eu não trabalhei completamente ainda. Não achei uma forma madura de lidar. E aí você acha essa forma madura, você amadurece aquele pedaço do seu emocional. E ele traz mais um alerta, né? Que a natureza humana resiste muito menos contra as dores do crescimento no plano físico e mental. Você tem um desafio mental, vou ter que estudar, não tem jeito, né? Ou no plano físico, vou ter que crescer, dar dor no joelho, dar dor nos ombros, tal. E tudo bem. Mas e ele fala assim, é estranho, né? Eu fico pensando no guia lá, olhando, falo assim, é estranho esse pessoal, porque eles ficam de boa para crescer emocionalmente, para crescer fisicamente. Ficam de boa para crescer mentalmente. Por que eles encrencam com crescimento emocional? Não devia, né? Então ele acha estranho. Mas sem julgamento, é só dizendo o que acontece mesmo. Tudo bem? Então vamos falar aqui dos passos para crescer. Vocês não conseguem diferenciar, uma meta construtiva para a qual é necessário exprimir e falar sobre os sentimentos no lugar certo e com as pessoas certas. E 2, a destrutividade implícita quando vocês imprudentemente deixam tudo sair do controle, não escolhem a meta certa, o lugar certo, as pessoas certas, não querem usar essa situação para entender melhor a si mesmos. Mas se distinguirem as metas construtivas das destrutivas, se perceberem a finalidade e depois tiverem a coragem e a humildade de, permitir a consciência do que vocês realmente sentem, e 2, expressar o sentimento quando ele tem sentido, vocês verão a enorme diferença que há entre permitir que emoções imaturas e destrutivas venham à tona para liberar a pressão e encontrar um canal de vazão, sem meta nem sentido, e a atividade deliberada de sentir novamente todos os sentimentos que existiram algum dia, que ainda existem em vocês, mesmo que estejam convencidos de que não é mais o caso. Profundo aqui, esse daí, ele foi na veia. Chamou atenção alguma coisa de vocês? Eu vou destacar, então, o que eu achei mais importante. Primeiro, ele está falando de que esse movimento todo que ele falou até aqui acontece meio involuntariamente. A gente não cria uma meta de falar assim, eu vou falar sobre os meus sentimentos no lugar certo, com as pessoas certas. O que é o lugar certo? Um lugar seguro, de confiança. Você pode, às vezes, fazer isso consigo mesmo, começar a escrever sobre seus sentimentos, e com as pessoas certas. Pode ser numa terapia, mas pode ser também assim, fulano vive me agredindo. Aí eu me sinto muito agredido sempre que tem uma frase de fulano. Aí a pessoa errada para falar sobre isso é com o amigo do fulano. Não,
no mínimo, se você não vai falar consigo nenhum terapeuta, fala com o próprio fulano. Fala assim, olha, fulano, quando você fala assim, eu me sinto assim. Você pode expressar, mas para aquela pessoa diretamente. Senão você acaba gerando um diz que me disse aí, que é pior ainda, não resolve a sua questão, o fulano vai continuar falando com você daquele jeito e não é a pessoa certa. Então existem pessoas certas para falar sobre emoções. E também falar a emoção certa, porque às vezes, por exemplo, você está num relacionamento, daí você vive falando para o seu parceiro ou para a sua parceira. Eu me sinto assim, eu me sinto abandonado, eu me sinto abandonada. E a pessoa está ali do seu lado. Então, peraí, o seu sentir-se abandonado tem mais a ver com você, talvez, nesse caso, do que com a pessoa. E às vezes você quer jogar para o outro para que a pessoa mude e aí você se sinta diferente. Então, esse lugar da pessoa certa com quem falar é muito importante. Então, ainda que haja, num relacionamento, principalmente, seja muito importante ter a revelação dos sentimentos, tem que tomar um cuidado para não ficar só despejando o sentimento no outro, sentimentos que você poderia lidar você mesmo ou com ajuda profissional. E aí ele traz o seguinte, é completamente diferente. Você ter consciência do que você sente e expressar os sentimentos que tem sentido, se você faz isso sem meta nem sentido, vai fazendo, ou se você tem uma atividade deliberada de sentir novamente todos os sentimentos que existiam. Por exemplo, eu estou aqui agora, me frustrei, nossa, era para estar acontecendo tal coisa, não está acontecendo o que eu queria. Eu posso deliberadamente parar um pouquinho e perceber os meus sentimentos. Eu estou me sentindo inútil. Ai, tá bom. Nossa, se eu estou me sentindo inútil, onde existe isso na minha vida? Eu sempre me sinto inútil ou só dessa vez? Estou me sentindo desamparado. Qualquer sentimento. Então, fazer isso deliberadamente é o que ele está sugerindo aqui como passo de crescimento. Ter a ideia de criar uma meta construtiva de exprimir os sentimentos, falar sobre os sentimentos, e fazer isso com a pessoa certa no lugar certo, e quando acontecer alguma coisa, ter uma meta deliberada, uma atividade deliberada de olhar para o que está acontecendo. 3 passos simples por um lado, mas que requer muita prática e muito treino. Tudo bem? Alguma dúvida? Então vamos lá. Rodrigo, você pode ler o benefício para nós? Posso sim. O benefício. Quando são feitas as primeiras tentativas de perceber o que vocês sentem e expressar o sentimento de forma direta, sem encontrar motivos e desculpas, sem racionalizar, vocês adquirem uma compreensão de si mesmos que nunca haviam tido antes. É só assim que as emoções podem amadurecer, atravessando o seu período que foi pulado na infância e na adolescência. As emoções finalmente amadurecem e vocês já não precisarão temer a força das emoções que não conseguem controlar. Vocês conseguirão confiar nelas, deixar-se guiar por elas, pois esta é a meta final da pessoa amadurecida e que funciona bem. Depois da primeira liberação dolorosa de emoções negativas, vocês encontrarão um certo alívio ao perceber que a matéria venenosa foi expelida do sistema de uma forma que não foi destruída nem para vocês, nem para os outros. Destrutiva, nem para vocês, nem para os outros, perdão. Depois, brotarão emoções novas, cordiais, boas, que não podiam ser expressas enquanto as emoções negativas foram mantidas sob controle. Mais ou menos parecido como foi aquela questão da dor, da crise, né? Quer dizer, a gente fica segurando isso, na hora que sai, né, a gente acha que isso é ruim, na realidade isso termina que isso é muito bom, porque foi a forma que aconteceu de liberar isso, né? Às vezes, se a gente segura muito, talvez dói mais, mas vai sair do mesmo jeito. Isso é igual a pessoa estar enfesada. Exatamente, exatamente. É uma boa relação. E vai acumulando, não sai do mesmo jeito. Claro. Porque se você pega a dor que está pequena e já trabalha ela e fala, nossa, estou aqui de novo numa situação que está me gerando frustração.
de novo, aí você já pega, você fala, qual que é a frustração dessa vez, como eu liguei... Você pega ela pequenininha, ela também é uma dor pequena que você resolve, trabalha e vai. Então, e devagarzinho você vai vendo ao longo do trabalho de autoconhecimento, com essa consciência, que as dores vão diminuindo mesmo. Começa uma coisa, nossa, estou tendo que pegar, às vezes, uma dor muito funda. Aí você faz isso uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Isso vai, o que a gente chama, criando uma espiral ascendente, que é assim, vai crescendo, vai ficando mais leve, mais gostoso cada vez mais. E aí, quando vem a dor, você fala, opa, de novo uma dorzinha que eu tenho que ver. E isso se torna um hábito. E aí a gente consegue viver esse benefício, que é assim, a gente para de dar desculpa, dar motivo, e só sente. Então a gente vive uma vida guiado pelos sentimentos. E que é o que ele coloca aqui. Essa é a meta final da pessoa amadurecida e que funciona bem. É uma pessoa, é um ser humano que tem mente, corpo e emoções. E as emoções guiam a pessoa sem medo. Nossa, eu vou por aqui. Ah, talvez eu vá tropeçar e cair. Se eu tropeçar e cair, eu já sei lidar. Aí eu vou levantar de novo e vou seguir. Então a pessoa perde o medo da vida. E quando sente medo, ela para um pouquinho e fala, estou com medo. Ela reconhece o medo, fala assim, como é que eu vou lidar com esse medo? Vai criando novas soluções. Aí aparece, opa, achei mais uma solução aqui para lidar com o meu medo. Deu certo, está melhorando. Aí eu vou em frente. Opa, apareceu medo de novo. Ah, agora aquela solução não funciona mais. Eu preciso de uma outra, preciso complementar. Então, toda essa relação com as emoções vai tornando a vida mais fluida, mais leve, mais gostosa. Então, essa é a meta. E quando você tem essa coragem em relação às emoções difíceis, o que vai acontecendo? Quando você já não teme mais a sua emoção, também você não vai temer o amor, a alegria, a paz. Ou ainda, se vier um amor muito grande que você não sabe lidar, fala assim, olha, uma emoção que eu ainda não amadureci o suficiente, surgiu uma chance aqui de lidar com o amor. E aí você vai lidando com o amor como você aprendeu a fazer com todas as emoções. Então a vida se torna plena de emoções e sem receio delas. E aí fica bem mais gostoso de viver. Tanto as negativas quanto as gostosas. Tudo bem? Então, Van, você pode ler esse slide? Nova segurança. Aqueles de vocês que seguirem este caminho e fizerem o que é tão necessário sentirão a princípio uma enorme quantidade de sentimentos negativos, mas depois de lidar com eles, entendê-los devidamente, surgirão sentimentos bondosos, maduros e construtivos. Quando isso acontecer, uma nova segurança, um novo respeito por si mesmo fará parte de vocês. Vocês começarão a gostar e a gostar de si mesmos. Confiar e a gostar de si mesmo. Começaram a confiar e a gostar de si mesmos. O que isso te traz? Essa questão de acolher tantos sentimentos negativos como os positivos, né? Não ficar no julgamento de que é bom ou ruim, sim, acolher as emoções, né? Como algo que sempre querem nos comunicar algo, né? Então, isso ajuda a gente a amadurecer também e a não temer também as emoções que são mais desconfortáveis. Exato, isso dá uma liberdade, isso dá uma segurança. Imagina, a gente quando criança bloqueou, tal, e agora a gente como adulto pode começar a viver uma vida dizendo, na verdade, falando o contrário para nós. Porque a gente quando criança fez assim, não posso sentir, tenho que bloquear. E o caminho como esse aqui vai dizer, não, 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 isso naquela época foi útil, porque você era criança. Agora é inútil, é contraprodutivo, contraproducente. Então, viva as emoções, viva todas elas, no lugar certo, com as pessoas certas, mas viva, permita. E de tanto você viver isso, você vai ganhando segurança e vai passando a ter uma vida plena de emoções. Tudo bem? Que nem essa senhorinha aí que parece que está bem de bem com a vida. Então, para a gente fechar, vou convidar vocês a fecharem um pouco os olhos novamente.
levando a sua consciência novamente para o seu corpo, para esse estado de concentração, se conectando com a egrégora do Petro, com o guia do Petro, que é a energia do Petro. Vai ouvindo essas últimas palavras do guia nessa palestra. Com isso, meus queridíssimos amigos, eu me despeço. Bênçãos para cada um de vocês, que todos adquiram mais força, mais sabedoria para conduzir a vida e o crescimento interior, de modo que não fiquem parados. Sejam abençoados. Fiquem em paz. Fiquem com Deus. Vai sentindo essas palavras e, se quiser, vai perguntando para si mesmo ou para si mesma qual foi o principal aprendizado dessa aula. Enquanto você faz essa reflexão, vai sentindo essa energia em você, deixando que esse aprendizado brote, que se registre em você. Quem quiser compartilhar o principal aprendizado, quem está vendo gravado pode escrever o principal aprendizado, quem está aqui quer contar o que ficou? Eu acho que essa questão de olhar as emoções sem, não esquivando-se delas, né? Por às vezes elas serem desconfortáveis. Então, a gente entender que todas as emoções são importantes e elas nos ajudam a entender quem somos, né? E o que está acontecendo naquele momento. Obrigado, Van. Rodrigo, quer contar o seu principal aprendizado? Rodrigo, você me ouviu? Não, eu ouvi muito mal, Vanessa, eu achava que era a minha conexão ou a de vocês, não sei. Você quer contar o seu principal aprendizado dessa aula, o que você está levando? Eu fiquei com Vanessa aí, né? Eu acho que a gente... Existe uma coisa natural da gente querer só observar as boas emoções, as boas questões, né? E esconder essas outras, as que geram raiva e tal. Eu acho que o amadurecimento passa muito por acolher qualquer que seja ela e a gente poder trabalhar e até podendo usar as técnicas que a gente tem à mão, a gente ir usando para a gente amadurecendo. Show de bola. Que bom. Cada um ficou com algo, depois pode rever a aula, ver novos conteúdos. Semana que vem, vamos falar sobre como lidar com o egoísmo, né? Querer o mundo inteiro para si. E o Petro tem uma visão bem clara, inclusive do lado positivo do egoísmo. Então, isso a gente vai trabalhar na semana que vem. Ok? Ok. Então, muito obrigado para quem veio aqui ao vivo. Quem viu gravado também pode colocar algum comentário se quiser. Um grande prazer e até semana que vem. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Vanessa. Tchau, tchau, Heitor. Tchau, tchau.